Bem, boa tarde a todos. Com muito prazer e alegria que venho a essa casa proferir mais uma palestra, agora nesse importante evento realizado aqui em parceria pela OAB e pela nossa faculdade, né, a nossa FMU e o curso de mestrado, onde sou professor. Bem, eu fui anunciado aqui como professor de Direito Processual Civil e, para esse evento especialmente, eu decidi apresentar um tema um pouco diferente da minha área acadêmica, porque há muito tempo eu me interesso bastante por aspectos também políticos da informatização, da internet, especialmente por ter participado aqui por muito tempo das comissões de informática, né, de tecnologia da informação aqui, no Conselho Federal. Nós, por muitas vezes, nos envolvemos com questões outras políticas, além, não é, do dia a dia do processo. Também me envolvi bastante aqui com a informatização processual, mas tenho, como todos os senhores, sem dúvida, uma preocupação muito grande pelos rumos políticos da sociedade, do país. Acho que todos somos seres políticos, de modo que optei aqui, para esse congresso, em falar de um tema que me é muito caro. Talvez eu fale isto aqui mais em causa própria, porque sou um desbocado, do que com qualquer pretensão política, social, grandiosa. Então apresento aqui a vocês, né, uma proposta de discussão. Num breve tempo, nós temos aqui uns painéis curtos para fazermos uma apresentação bastante superficial dos temas. E apresento, então, uma proposta de discussão sobre as relações entre a internet e a liberdade de expressão. Não apenas os seus aspectos jurídicos, mas também aspectos políticos. Então, em primeiro lugar, eu diria que falar em liberdade de expressão exige, primeiramente, uma crença profunda no valor da democracia. A democracia é um regime de governo que, sem dúvida, não é perfeito. É chover no molhado, repetir aquela velha frase de Churchill, não é? A democracia é o pior regime já descoberto, não é? Já utilizado, à exceção dos outros todos. Sem dúvida, a democracia é falha. Não diria jamais que a democracia é o regime de governo que permite escolher os melhores para exercício das magistraturas eletivas do país. Ela, pelo menos, nos permite dizer que os piores não ficarão lá para sempre. É um regime que permite alternância de poder. Então, por vezes, a sociedade escolhe bem, escolhe mal. A garantia da democracia é a possibilidade de remover do poder aqueles que o exerceram mal. E é claro que democracia não é só um regime em que se faz eleições. Lógico, as eleições livres são importantíssimas. Poderíamos falar mais umas 2 horas sobre as nossas eleições eletrônicas, mas não é o tema da pauta de hoje. Mas a democracia exige também um conjunto de liberdades. Não há como disputar o poder de igual para igual se não se exerce na sociedade um certo conjunto de liberdades, liberdades que permitam a qualquer um discutir, propor, criticar, fundamentalmente o direito de criticar. Então, a liberdade de expressão pode ser dita como um valor importante para assegurar a democracia, um instrumento da democracia. Uma frase que também me agrada bastante, até porque o autor também é um dos meus preferidos, é a expressão de George Orwell, que diz que se liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Então, liberdade de expressão, evidentemente, não é dizer aquilo que agrada os outros. Não é? Liberdade de expressão é o direito de alguém criticar, às vezes de forma mordaz, de forma veemente, de forma dura. O nosso cenário no Brasil hoje é um cenário bastante interessante. Quem tem aí um pouco de idade, aí não me julgo velho, mas talvez vivido, nós sabemos que vivemos um momento talvez único na história do país. Acho que nunca tantas liberdades foram exercidas, foram protegidas. Não é? Como um consolo, eu costumo pensar que em metade, não é? Cerca de 1/3, metade dos países do mundo, a mera proposta de uma palestra como essa já me levaria à prisão.
De modo que vivemos até que num país confortável, se olharmos ao redor, se olharmos a realidade de países que vivem em guerra, mas não é, enfim, o pior dos mundos. Porém, se compararmos com aqueles países de cultura ocidental ao qual nós tentamos nos equiparar, aos quais nós tentamos comparar o nosso direito, então temos aí toda uma tradição jurídica vinda da Europa Ocidental. Mais recentemente, o direito anglo-saxão, o direito inglês, tem sido inspirador também para todos nós. Vejo, muitas vezes, na área de direito processual, que é a minha disciplina, né, as pessoas tentando se aproveitar de alguns conceitos, de alguns valores da common law. Se é com esses países que nós pretendemos nos comparar, então nós temos que comparar a nossa liberdade de expressão também com eles, não com o Afeganistão, não com o Irã, não com outros países, onde a mera tentativa de expor uma opinião divergente leva a muitos anos de prisão. Então, observamos no Brasil, de certo modo, um precedente inédito, há uma certa liberdade de expressão também. Em outros tempos, também se prendia aqui por crime de opinião, mas ainda vemos algum cerceamento que considero inadmissível. Quem acompanha jornais vê livros eventualmente sendo censurados, jornais proibidos de citar o nome de certas pessoas, e eventualmente o risco de se sofrer uma condenação civil levando ao pagamento de indenizações. Também nessa semana, vejam, como isso é dinâmico, não é? É um tema que todo dia, se prestarmos atenção nos noticiários, vemos um fato. Então, essa semana, por exemplo, que se passou, vemos aí uma notícia de uma condenação de uma apresentadora, não vou nem dizer que assisto o programa dela, mas que, por criticar uma decisão judicial, foi condenada a pagar R$150 mil. Confesso que nem ouvi a crítica, nem prestei atenção a ela, não sei nem se é procedente, não sei nem se a justiça julgou bem ou não a causa. É uma causa criminal, como advogado, acho que não se deve dar opinião sobre causas sem conhecer os autos. Embora, é claro, teses jurídicas das decisões podemos, sem dúvida, discutir. Não vou entrar nesse mérito, não é uma questão com a qual prestei atenção, mas chamou minha atenção a condenação em si. Não também por defender a emissora ou a apresentadora, mas porque eu fiquei pensando que amanhã pode ser eu, pode ser eu o condenado a pagar uma indenização dessas. Quer dizer, se eu criticar uma decisão judicial dessas aí, que às vezes se parecem absurdas, incompatíveis com aquilo que se ensina nas escolas até, veja, sem meias palavras, eu costumo dizer em sala que se algum aluno de segundo ano tivesse alguma vez escrito numa prova que uma pessoa que apresenta, que uma parte que apresenta um recurso antes do início do prazo está fora do prazo, seria reprovado. No entanto, firmou-se jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. E, sem dúvida, o Código de Processo Civil novo, se passar com a redação que está, deve ser o único Código de Processo Civil do mundo a conter uma disposição que precisou dizer que uma petição apresentada antes do prazo está dentro do prazo. Então, veja, algum tipo de crítica mordaz que for feita a isso, será que ensejará um pedido de indenização em juízo? Sentir-se-ão os juízes ofendidos por criticarmos o conteúdo das suas decisões, com mais ou menos aspereza, com mais ou menos elegância? Há pessoas que são mais elegantes, outras nem tanto, mas quem é o juiz disso? Quem é o juiz da elegância alheia? Então, são essas preocupações todas que me trazem para esse tema. Será que o tratamento dado aqui no Brasil ainda é suficiente para assegurar a liberdade de expressão e de informação? Então, vejam, eu tracei aqui, eu tenho me envolvido muito com esse tema e recomendo a todos, é uma obra muito interessante sobre a biografia da primeira emenda norte-americana. O nome do livro retrata a frase de um juiz americano, que foi dita nos anos 20, dizendo ali que é necessário proteger aqueles pensamentos que nós odiamos. É necessário dar liberdade para os pensamentos that we hate, que nós odiamos.
Então, vejam, algum panorama muito curto, muito breve aqui sobre essa biografia da primeira emenda, mostra uma história muito interessante, não é? Aquela visão de que o direito evolui com o passar do tempo, com a sociedade, que um mesmo texto jurídico é visto ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, com outros olhos, porque as consequências jurídicas, as relações, a situação social e política do país muda. É uma história, não é, que se enxerga plenamente na evolução dessa primeira emenda. Só para constar, não é, o texto dela é de 1791, está em plena vigência até hoje, com palavras muito simples. Dizia simplesmente: o Congresso não fará lei limitando a liberdade de expressão ou de imprensa. É um texto cuja interpretação literal certamente é muito menor do que a interpretação que as cortes norte-americanas dão nesse momento. Creio que os senhores já ouviram falar, justamente por conta da internet, não é, que não é muito fácil tirar do ar, não, um site hospedado nos Estados Unidos, não é muito fácil ou quase impossível, não é, questionar a palavra livremente apresentada naquele país. Eu sempre gosto de, não é, quando comento esse tema, gosto de lembrar, por favor, sem qualquer opção de mérito, não vou julgar valores aqui, mas há um tempo atrás havia um site nos Estados Unidos que eu cheguei, ao qual eu cheguei por acaso ali, naquelas buscas que se dá no Google, e de repente fiquei sabendo que esse site existia. E guardei nos meus favoritos, porque de quando em quando eu lembrava de liberdade de expressão, eu clicava lá para ver se o site ainda estava no ar. E ficou no ar durante os 8 anos, pelo menos, de um certo presidente. O nome do site simplesmente era Too Stupid to be the President. Né? Quer dizer, idiota demais para ser presidente. E por aí vocês imaginam o que dizia o site. Né? As charges que se viam no site. E isso ficou no ar. Porque ali uma autoridade pública não ousa questionar as críticas que recebe da população, considere-as justas ou não. Então vejam, é interessante notar então, como esse texto simples chegou a esses significados, a esse conteúdo atual. Basicamente, não vou relatar aqui a história inteira, os julgados todos aí que eu cheguei a conhecer no estudo do tema, mas há 2 grandes marcos que, antigos até nos Estados Unidos, diria que retratam situações a que nós hoje ainda não chegamos. O primeiro julgado é um julgado de 1925, nos Estados Unidos, que abriu um importante precedente na liberdade de imprensa, no sentido de se dizer que informação não será posta fora de circulação. Então, só para contextualizar, ainda, vejam, apesar de toda essa tradição de liberdade, observa-se que nos Estados Unidos, de quando em vez, aparecia lá um Estado legislando, cerceando de algum modo a liberdade de informação, proibindo alguns jornais, alguns tipos de publicação infamante, difamatória. E justamente nesse contexto, em 1925, o Estado de Minnesota aprovou uma lei que permitia fechar jornais muito escandalosos. Então vejam lá, o que se dizia nesta lei é que o jornal podia eventualmente se defender, mas a defesa dele deveria estar calcada na demonstração de que havia publicado a verdade, e não só tendo publicado a verdade, né? Que esta verdade foi publicada com bons motivos e fins justificáveis. Então esse foi um texto legal, né, publicado no Estado norte-americano em 1925. Quer dizer, em 1925 o caso chega à Suprema Corte, então pela década de 20 havia uma lei nesse sentido. E a Suprema Corte, então, a considerou inconstitucional. Então foi o primeiro marco, no sentido de se dizer que um jornal não poderia ser fechado. Agora, o contexto do caso concreto é que é interessante e que mostra bem o significado dessa frase de dar liberdade, né, às ideias que odiamos. Vejam vocês que o jornal que estava em litígio, né, cuja sede foi fechada, que havia sido proibido de funcionar, era um jornal de tendências profundamente antissemitas, que fazia críticas, né, mordazes, fazendo acusações de que gangsters judeus ali do Estado se associavam com autoridades para corromper o governo. Foi mantido o fechamento nas instâncias inferiores. Quando o caso chega à Suprema Corte, vejam vocês,
o jornal é considerado livre para dizer o que pensava, sem proibição de funcionamento, por uma maioria apertada de 5-4, um dos 5 era judeu. Não é? E esperava-se, os acusadores esperavam que, pelas críticas antissemitas do jornal, ele acabaria tomando as dores, não é, da acusação, mas o juiz, que tinha já uma tradição libertária de conferir, não é, a liberdade de expressão, manteve a sua opinião, apesar de se tratar de um jornal com um viés fortemente antissemita. E a partir daí isso se tornou um marco no sentido de que jornal, não pode ser fechado. Diga o que for, ele terá o direito de funcionar, de manifestar a sua opinião. Então, vocês sabem, até hoje, movimentos nazistas nos Estados Unidos fazem manifestações de rua, usam a suástica. Podemos odiar essas manifestações, podemos criticá-las, mas há aquela noção de que palavras se respondem com palavras. Não é? Mas maus pensamentos se respondem com bons pensamentos, não com o cerceamento do direito de alguém se expressar. Porque isso, não é? O inverso disso significaria colocar alguém na posição de julgar o que são maus pensamentos. O nazismo é um mau pensamento? Sim, o racismo, o antissemitismo. Mas qual é o limite disso? A partir de que ponto, não é, nós estamos adentrando maus pensamentos? A partir de que ponto é um pensamento apenas inconveniente? A partir de que ponto é apenas um pensamento contrário a uma maioria dominante? É essa questão que não se aceita entregar para a decisão de ninguém, senão daqueles que leem. É o povo que deve julgar se aquilo é uma boa, não é, manifestação, se aquilo merece repercussão. E vejam que na cultura norte-americana consideram que é melhor deixar dar vazão a essas fobias todas do que censurá-las. Não é? Às vezes, a manifestação de um extremismo desse é suficiente para negá-lo. Não é? Ver alguém, não é, dizendo injúrias absurdas pode ser, se vivemos uma sociedade saudável, uma propaganda contrária. Outro caso marcante, esse ainda mais interessante, é julgado em 1960. Até então, vejam vocês, embora fosse realmente livre a manifestação do pensamento, jamais a Suprema Corte tinha considerado que a posterior responsabilização por danos civis fosse uma violação à primeira emenda. Mas nesse julgamento em 1960, a Corte Suprema dos Estados Unidos entende que sequer a condenação posterior por danos, né, em razão da difamação poderia ser admitida, porque isso seria sim uma violação à liberdade de expressão. O contexto do caso não poderia ser mais interessante também. É uma época em que havia uma profunda luta pelos direitos civis, o sul dos Estados Unidos ainda profundamente racista, não é? Se recusava a conceder direitos aos negros, havia ali uma pressão, uma violência simbólica ou real que os impedia de votar, de exercer direitos, embora os direitos existissem na lei. Então, quando começa o movimento dos direitos civis, né, o próprio Martin Luther King acreditava que ele conseguiria ganhar esta causa se o Norte, menos racista, comprasse a ideia e o apoiasse. E foi de fato o que aconteceu. Então, esse caso de 1960 retrata uma disputa com o New York Times, que haveria publicado um anúncio pago em que se acusava autoridades, mas anonimamente, não se indicava nomes de ninguém, mas apontava que autoridades dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, estavam cometendo atos de violência e que estavam até proibindo, não é, a votação, proibindo que exercessem direitos ali nos estados do sul. Só que o que acontece? Um desses oficiais diz que essa publicação era nitidamente dirigida a ele, porque ele se encaixava nos fatos que estavam sendo alegados ali, e ingressa na corte do Alabama, não é, com uma ação contra o New York Times, pedindo uma indenização de nada mais, nada menos do que $500 mil, que na época era uma fortuna. E não só ele, outras autoridades ingressaram com ações semelhantes que foram julgadas procedentes nas cortes do Alabama. E consta que a indenização a que o New York Times teria que pagar na época causaria o fechamento do jornal, se fosse somar toda a indenização que era paga, não é, ou que fosse ser paga a todos
as autoridades do Sul que estavam pleiteando verbas assim. E pela primeira vez, então, num julgamento inédito, a Suprema Corte entende que a própria indenização posterior é uma forma de cercear a liberdade de expressão. E propôs, lógico, não uma liberdade absoluta de divulgar, mas propôs regras muito interessantes a respeito disso. Então, vejam vocês aqui algumas expressões, não é, usadas aqui nos julgamentos. Então, o próprio advogado do New York Times sustenta na corte que não deveria haver nenhuma apreciação da verdade nas críticas, pois admitir condenações por difamação em razão de qualquer afirmação errônea iria desencorajar a imprensa e os cidadãos individuais a manifestarem críticas por medo de cometerem algum erro. Então, é claro, se pessoas se sentem inibidas em apontar o erro, porque, é claro, ao apontar o erro de uma autoridade, nem sempre temos ciência completa do que ela fez, podemos estar fazendo uma crítica talvez até mais ampla do que o que ela efetivamente fez, mas que não inibe o direito da crítica, não inibe o valor dessa crítica para a melhora do sistema político e jurídico do país. Admitir essa indenização posterior, então, poderia, na palavra do advogado do New York Times, poderia corresponder a um cerceamento dos direitos assegurados pela primeira emenda. E foi o que aceitou a Suprema Corte. Então, assim, literalmente, aqui numa tradução livre, não é? Um dos juízes decidiu o seguinte: nós consideramos este caso contrário aos antecedentes de um profundo compromisso nacional de que o debate sobre questões públicas deve ser desinibido, robusto e aberto, e que ele bem pode incluir veementes, cáusticos e, às vezes, desagradavelmente afiados ataques ao governo e a oficiais públicos. Prováveis críticos das condutas de autoridades podem ser detidos de manifestarem suas críticas, mesmo acreditando que sejam verdadeiras, ou mesmo quando de fato forem verdadeiras, em razão de dúvidas se poderão ser provadas em juízo, ou o receio de despesas para conseguir fazê-lo. Então, eles, como nunca, enxergaram as dificuldades que teria este crítico das versões oficiais, das autoridades oficiais, de agir em juízo. O receio que qualquer cidadão teria de pagar com seu próprio patrimônio, não é, por ter manifestado uma opinião política crítica. E por essa razão, não é, formaram um entendimento, formaram um precedente nos Estados Unidos, de que quando autoridades públicas vêm a juízo pedir indenização por difamação, é delas o ônus de provar que a parte fez uma afirmação falsa e que era sabidamente falsa por quem o afirmou. Então, não só os requisitos são esses, que a afirmação seja falsa e sabidamente falsa, como quem tem o ônus de provar isso é o autor da ação. A autoridade tem que demonstrar a malícia do adversário, o que certamente deve ser difícil. E é por isso que se observa tamanha liberdade de expressão, tamanho direito de crítica no âmbito dos Estados Unidos. Vejam até que, quando se faz aquelas sátiras evidentemente surreais ou absurdas, charges constrangedoras, costuma-se dizer até que isso não é provável, não é algo que pode ser provado em juízo. São frases, são afirmações críticas ásperas, amargas, mas evidentemente são gozações. Não são questões que possam ser trazidas a juízo, porque não se pode provar se aquilo é verdadeiro ou falso, porque evidentemente é uma blague, é uma chanchada. E daí o direito de se fazer críticas ásperas por meio aí de cartaz em que se coloca as pessoas ali como ratos, abutres ou coisa pior. Então vejam, visto isso, nós pensamos aqui na nossa distância em relação a essas posições. Sem dúvida, os Estados Unidos são o país em que maior liberdade de expressão se tem nos dias de hoje. Mesmo na Europa Ocidental, há algumas restrições, talvez pelo fato de terem passado pelas guerras e pelos totalitarismos, há algumas restrições que nos Estados Unidos não há. Veja, falando nisso, qual a relação disso com a internet, por fim? Então? A internet é um mundo interessante, não é? É uma realidade nova que se constrói, a cada dia se constrói,
E, especialmente, considero sempre difícil falar sobre algo que está em movimento. A cada momento em que falamos sobre o direito à tecnologia, à internet, encontramos situações novas, não é? A rede se reinventa a todo momento. Mas se há algo que podemos falar com segurança é que a rede se tornou algo, vamos dizer assim, um fenômeno equalizador. Né? Equalizador de valores, porque é comum, não é? Esse exemplo é comum, assim como podemos nos chocar com as liberdades de expressão nos Estados Unidos, alguns países podem se chocar com as nossas fotos do carnaval. Então, o que deve acontecer, não sou nenhum profeta, não gosto de fazer previsões futurísticas, não é? O futuro é sempre incerto, mas na normalidade dos acontecimentos, não é? Se não houver nenhuma ruptura mais grave da ordem mundial, eu creio que a tendência, a médio prazo pelo menos, é que a internet seja um motor de universalização de alguns valores libertários, não é? Alguns valores que assegurem a liberdade de expressão e equalizem um pouco, não é, o que se pode dizer, o que se pode falar no mundo. Porque, de algum modo, não é, a menos que se crie lá o The Great Firewall, não é como os chineses teriam feito ali, bloqueado a internet no país, a menos que governos se valham de esforços tecnológicos imensos para bloquear a internet nas suas fronteiras, dificilmente não vamos obter uma certa equalização, um certo nivelamento de valores. A internet deve contribuir para isso. De outro lado, um dado também que me interessa muito, gosto muito de pensar nisso, sem sonhos utópicos exagerados, é que a internet também contribui para uma nivelação do poder entre o cidadão comum e as esferas tradicionais de poder político e econômico. Quero dizer com isso que, evidentemente, em termos comparativos, o cidadão ganhou mais poder de fogo. Veja, não estou jamais dizendo que eu isoladamente, ou um dos senhores isoladamente, vai competir com uma grande agência de notícias. Mas pode. Não é? Difícil? Sim. Mas é possível? Sim. Não é? Veja, se pensarmos aí, voltarmos no tempo, não é? 100 anos no tempo, o que era necessário para difundir a palavra para mais de 100, 200 pessoas? O que era necessário para difundir a palavra para pessoas que não estão aqui na minha vila? Não é? Poderíamos aí, na minha cidade, reunir lá 100 pessoas em algum lugar antes que a polícia chegasse, mas como fazer para divulgar a palavra para pessoas de um país inteiro, de uma extensão territorial maior? Tínhamos que usar gráficas, rotatórias caras. Nem todos tinham dinheiro, papel, transporte. Sim, mas vamos mandar telegrama para 10 mil pessoas? Não é? Como divulgar um pensamento, fazer um folheto, temos que imprimir. Então, basta pensar aí que, numa localidade menor, chamar uns jagunços ali para pôr fogo na sua gráfica era o suficiente para calar a oposição por uns 2 ou 3 anos, até conseguirem refazer, comprar a gráfica novamente. Então, se pensarmos sob essa ótica, a internet equalizou bastante o poder de fogo, o poder de expressão, o poder de informação, de difusão de informação, de manifestação do pensamento, em relação a qualquer outra coisa conhecida antes. Não custa nada ter um blog, não é nada, supondo, é claro, que as pessoas já tenham um computador, já tenham um certo padrão de inserção na tecnologia, o que quase todas as pessoas minimamente cultas ou atuantes em alguma profissão já têm, um computador que seja, e computadores que estão se tornando mais baratos a cada dia. Se pensarmos aí que para inserir um texto num blog hoje, alguém que tem um celular de $50 consegue perfeitamente acessar a internet e colocar informações num blog, um blog que é hospedado de graça em algum desses grandes provedores. Vejam, esse blog pode não ter acesso de ninguém, pode não ser visitado por ninguém. Claro que a internet também hospeda muita informação e a quantidade de informação faz com que se pulverize os acessos. É claro que grandes corporações, governos ainda chamam para si um volume de acesso muito maior do que um cidadão comum, mas de vez em quando vê-se aí um blog ou outro estourar, alguém que, conseguindo adeptos, consegue obter um certo número de leitores. Pode ser pequeno esse número de leitores, se comparado aí com o leitor até do nosso site aqui da OAB, que tem milhares de visitas por dia. Mas se voltarmos no tempo, quantas pessoas esse sujeito teria arrebanhado antes da internet?
Quantos? Não é? Eu tenho lá um blog, escrevo lá algumas coisinhas, de vez em quando aparecem lá umas 20, 30 pessoas que entram. Quando que eu escreveria um texto e seria na semana mesmo lido por 20, 30 pessoas de lugares diferentes do país? Por menos que seja, não é, o volume de pessoas que acessa aquele site pequeno, a capacidade de organização. Não é? E é claro, aumentou. E é claro, estou falando aqui, estou tomando como exemplo um cidadão isolado. Se essas pessoas se organizarem, formarem um grupo, não é, relativamente coeso, combativo, a possibilidade de disseminar a informação dessas pessoas é única. Nunca houve na história uma possibilidade como essa. Então, a importância de dar-se na internet um pouco mais de liberdade é também a importância de não matarmos esse meio extremamente promissor, sem dúvida cheio de riscos, cheio de problemas, mas sou eu aí um grande defensor, não é, por esses motivos todos, do direito das pessoas dizerem o que pensam, não é, ainda que nos desagrade. Então vejo sempre com muitas ressalvas, com muitas críticas, decisões condenando, não é, mandando fechar blogs, condenando, não é, alguém a pagar indenização porque expressou uma opinião. Vejam vocês que mesmo algo que consideraria grave, a incitação à violência, por exemplo, qual seria o limite da liberdade de expressão frente à incitação à violência? Veja, nas decisões também da Suprema Corte, no direito norte-americano, estão preocupados com isso, só que estão preocupados com riscos concretos. Não é? Alguém que faça uma afirmação incitando alguém a praticar um crime imediato, quer dizer, alguma coisa como chegar aqui e dizer, vamos todos lá pegar o fulano de tal, não é agora, vamos lá pegar, ele mora ali, não é? Veja, isso é incitação à violência. Agora dizer coisas, ainda que horríveis, deploráveis, mas de forma abstrata, costumam ser considerados protegidos pela primeira emenda na Suprema Corte. Não é? Dizer que não gosta, dizer que não é, coisas não exatamente diretas ou direcionadas a alguém. É horrível, não é? É horrível pensar que algumas pessoas pensam assim. Só que, veja, eu tenho consciência de que lei não muda o coração das pessoas. Não é? Se as pessoas pensam isso, elas devem dizer. Não é? Devem dizer para que saibamos o que elas pensam. E, como eu disse, por vezes, o próprio discurso é uma contrapropaganda. Não é? Dizer coisas assim dolorosas, às vezes é uma contrapropaganda. Cercear sua manifestação pode até trazer mais adeptos a essas causas, não é? Pela sensação de que eles são os oprimidos. Não é? Veja lá, o Estado não está me deixando falar. Isso costuma trazer simpatia. Né? Quando deixar alguém dizer as suas barbaridades, pode significar apenas que ele vai cooptar mais uns 10 ou 12, né, com o mesmo nível mental dele. Por sua vez, né, para fechar, né, gostaria de mencionar também algumas questões envolvendo as nossas eleições. Não a urna, né, a urna dá um discurso enorme, né? Se é que vocês acreditam nela, então a coisa vai longe. Mas com relação à campanha em si, não é? Veja, também há tempos que eu tenho observado isso, não sou advogado na área eleitoral, falo simplesmente como um observador, um cidadão. As nossas eleições são muito cheias de regras. Não é? Não quero dizer que a eleição deva ser um vale-tudo, mas o limite ao vale-tudo deve ter um motivo. Não é? Por que haveria regras na eleição? Eu costumo dizer que, num cenário ideal, uma eleição deveria mesmo seguir o vale-tudo. Cada candidato faz o que quer, porque o juiz supremo da eleição não é a justiça eleitoral, é o povo que vota. Nós esquecemos desse ente abstrato, esse tal de povo, é ele que deveria acompanhar. Quer dizer, se o candidato passou dos limites, saiu xingando a mãe dos oponentes, falou umas barbaridades ali, é o povo que deve julgar se aquilo está certo ou não. Afinal de contas, uma eleição se constitui na formação primeira do poder. É por meio da eleição que nós vamos formar os quadros que compõem o poder político da nação. Então, quem deve julgar isso deve ser o eleitor. Veja, eu diria que essa visão é um tanto quanto utópica, porque uma eleição sem regras, sem dúvida, iria favorecer quem já exerce alguma forma de poder, político ou econômico. Então, se há uma razão para haver regras num sistema eleitoral durante as eleições, haveria de ser diminuir o fosso entre quem participa de uma eleição já com algum poder na mão e daquele que quer, evidentemente, se insurgir contra esses
essa posição. Quer dizer, uma forma de nivelar os candidatos. Eu diria a vocês, né, até pergunto, porque talvez seja uma visão muito ácida da minha parte, o nosso excesso de regras elimina, nas nossas eleições, o abuso do poder econômico ou político? Né? Temos regras de mais e eficiência de menos. As regras todas que são criadas não conseguiram eliminar justamente a razão última dessas regras, que é essas diferenças gritantes entre quem detém um pouco de poder econômico ou político e disputa a eleição em desigualdade de condições com os outros. Então, dessa maneira, não vejo com bons olhos toda essa discussão que se vê ao longo das eleições, e falo especialmente de questões ligadas à internet. Na eleição passada eu anotei ali algumas situações em que a Justiça Eleitoral ficou dando direito de resposta em blog. Veja, sem nem discutir a eficiência disso, porque basta imaginar que algumas milhares de pessoas resolvessem dizer o que pensam nos seus próprios blogs e a Justiça Eleitoral iria ficar tão rápida quanto a nossa Justiça Estadual Civil aqui. A Justiça Eleitoral tem que decidir coisas em 24 horas, os prazos para recursos, para manifestação são todos curtíssimos, porque, é claro, as coisas estão acontecendo. Mas basta pensar, então, que se tivéssemos 1000 casos semelhantes a esse, a Justiça Eleitoral estaria paralisada. E qual é o sentido disso? Será que isso nivela economicamente os candidatos? Bem, um candidato resolveu pagar para alguém fazer um blog, o blog dele é mais caro que o dos outros, o outro está lá fazendo alguns poucos blogs com uns poucos simpatizantes voluntários. Mas será que esse é um desnível tão grande? É nesse sentido que digo. A internet é uma mídia niveladora. É niveladora porque não é linear. É muito diferente de estarmos em casa lá vendo um joguinho de futebol, vendo ali a novela, vendo um filme na televisão e sermos interrompidos compulsoriamente por uma propaganda. Aquele espaço é caro, aquele espaço é um espaço de uma mídia que eu diria não linear, porque eu vou assistir aquele reclame, eu vou assistir aquela propaganda, porque eu quero continuar a assistir o programa que vem depois. Mas na internet nada disso acontece. Ninguém é obrigado a entrar num site, por mais chamativo, por mais caro, por melhor que tenha sido a tecnologia empregada naquele site, ninguém entra ali porque quis, senão porque quis. Também não é obrigado a ficar até o fim. Então, não consigo imaginar que mal há em realmente fazer um liberou geral, numa campanha política na internet. O povo só teria a ganhar, a liberdade de informação só teria a ganhar. E cheguei uma vez a escrever num blog que tem, mesmo que deveria ser isso mesmo, deveria ser um liberou geral, xingue a mãe do candidato, faça o que quiser. Será que o eleitor vai gostar? Pode ser que o eleitor, ao ver a sua fúria ali, mude, não termine nem de ler, não goste. Vão ter aqueles também que vão gostar, vão simpatizar com as suas posições, com o seu jeito viril, às vezes, de dizer as coisas, sabe-se lá, há gosto para tudo. E é com isso que nós temos que conviver numa sociedade pluralista. Deixar que as manifestações fluam, senão não vai acontecer nada diferente, senão nós vamos sempre perpetuar as esferas tradicionais de poder e a sociedade ficará sempre castrada. Então, é essas questões que me ocorrem, falando de um panorama bem geral, unindo esses dois temas muito profícuos, liberdade de expressão, que reconheço está em crescimento no país, espero viver para ver chegar em algum estágio parecido com esses que a Suprema Corte americana concedeu aos norte-americanos. E que eleições sejam mais abertas um pouco. Parece-me até que isso está caminhando. Eu vi uma notícia, não cheguei a... Também coisas de semanas, aí, como eu disse, é um tema explosivo, ele borbulha. Vi aí, nas poucas semanas atrás, que parece-me que estavam... Já a Justiça Eleitoral já não estava se preocupando com o que seria uma campanha antecipada, de gente aí voluntária. Eu, o professor Lineu, vocês querem lá, gostam de alguém, de um candidato, começam a postar no seu blog para votar nele. Vamos começar a cercear isso, gente. Será que a justiça vai se ocupar disso? Vai nivelar a eleição com um cerceamento desse, ficar colocando direito de resposta de um blog no outro? A minha proposta para isso é muito simples. Cada candidato tenha um site, o TSE relaciona qual é o seu site. Se o eleitor vê lá uma notícia, alguma coisa difamando o fulano, beltrano ou ciclano, o eleitor é esperto ou deve ser esperto suficientemente para ir lá no site do TSE,
Ah, o candidato tal está aqui, será que ele tem algo a dizer? Ele que responda lá no seu site, se quiser, se achar relevante. Nós vamos estimular o debate de ideias, porque realmente a sociedade só terá a ganhar com isso. Esse é o recado que eu queria passar. Muito obrigado, fico aí à disposição.